quando nunca no PT. Eu mandei colocar aquela fotografia lá para vocês darem uma olhada. Ali, daqueles que ajudaram a fundar o PT, só tem vivo eu, o Olívio Dutra, o Hélio Dolly, que é jornalista aqui em Brasília, o Antônio Cara, que era deputado no Mato Grosso, o Ayrton Soares. O restante, todos já morreram. Todo. Não estou vendo o Paulo Scramove ali. Tá? Mas ali quase todos já morreram. Numa demonstração de que companheiros como Apolônio de Carvalho, que nos ajudou, não está aí também. O companheiro Paulo Freire não está aí. Ou seja, tem muita gente boa que ajudou a gente a fundar o PT que não está aí. E isso, no fundo, era para que a gente não esqueça que antes de nós chegarmos no PT, alguém tinha criado esse partido. Alguém tinha acreditado que nós não seremos nem os primeiros e nem os últimos. Nós teremos apenas alguns que participou dessa trajetória. E lembrar todo mundo que esse partido que muitas vezes nós questionamos, que muitas vezes nós xingamos, que muitas vezes nós achamos que não está fazendo o que precisa ser feito, na história política do Brasil, desde que foi conquistada o direito de votar para a presidência, este partido ou é o segundo ou é o primeiro. Nós fomos o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014, o segundo em 2018 e o primeiro em 2022. Isso é só para vocês terem noção do tamanho do partido que nós criamos. E que nós precisamos, daqui para frente, reparar erros que nós cometemos, para que a gente não cometa os mesmos erros. Porque quando a gente faz a exaltação do PT, é muito bonito, porque a gente conquista aplausos. Mas se a gente não também comentar os erros que nós fizemos, a gente pode continuar cometendo esses erros. E eu queria dizer para vocês que estou feliz que o companheiro Delube está presente aqui nesta plenária. Estou feliz, acho que o Vacari também está aqui nessa plenária. Acho extremamente importante a volta do Zé Dirceu para a direção nacional do PT. Acho que o companheiro Genuíno deveria estar nessa também, porque é muito importante, é muito importante. Veja, eu não tenho uma nominata na mão com as pessoas que estão aqui, eu estou vendo. Eu não estou com a nominata. Mas eu só queria dizer para vocês, companheiros e companheiras, que ontem à noite eu fiquei muito preocupado com o que falar hoje. Normalmente, um presidente da República vem num evento desse para dizer o que o governo está fazendo. Normalmente é assim. Mas eu sei que o Haddad já esteve aqui no sábado fazendo uma boa explanação sobre as coisas econômicas do governo. A Gleisi Hoffmann, na fala dela, disse uma série de coisas que o nosso governo está fazendo. E eu, então, fiquei na dúvida se eu ia falar do governo ou se eu ia falar do PT. E eu, obviamente, que preciso falar das duas coisas. Eu quero cumprimentar a minha companheira Janja, a quem eu devo muito nesse momento político que estou vivendo. Quero cumprimentar o companheiro Humberto Costa, que teve a delicadeza e a gentileza de atender um apelo para assumir a direção do partido no momento problemático do partido.
Quero cumprimentar o companheiro Edinho e dizer para o Edinho que coisa interessante, Edinho. Quando a Gleice foi ser presidenta do partido, que ela foi ser candidata à reeleição, eu conversei com muita gente. E muita gente dizia para mim: ô Lula, você não pode apoiar a Gleice. Porque a Gleice ela só fala para a bolha dela. E é preciso furar a bolha. E eu perguntava o que é a bolha. A bolha era falar para nós do PT. E eu dizia: mas é importante que a liderança do PT fale para o PT. Depois que construir a confiança no PT, fale para os outros. E aqueles que discordavam da Gleice ter a presidente, porque só falaria para a bolha, hoje reconhece que a Gleice foi uma das melhores coisas que aconteceu da presidência do PT. A mesma coisa, quando o Edinho estava falando, eu estava pensando ali, e comentei com o Humberto Costa, se o Edinho tivesse feito esse discurso, nem o voto Pomar seria oposição a ele. Nem o voto Pomar seria oposição. Porque é exatamente isso que ele falou que a maioria do nosso partido almeja. Ô, gente, eu deixei de ser deputado em 1990. Eu não concorri à eleição para ser deputado, porque o PT, naquele momento, vivia uma crise de que só deputado mandava no PT, só deputado tinha direito no PT. Eu deixei de ser candidato à reeleição para provar para o PT que a gente não precisa do mandato para ser importante no PT. Nós temos que brigar. Está certo que ninguém me acompanhou. Está certo que eu pensei que ia ter mais gente que me acompanhou, mas não acompanhou. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer para vocês uma coisa interessante, inclusive aos deputados que estão aqui, às deputadas, aos senadores e senadoras, aos ministros que estão aqui. É muito difícil a gente deixar de reconhecer o valor das pessoas que compõem esse governo. Os que são do PT, os que não são do PT. Muitos deles votaram contra mim nas eleições de 2022. Não trabalharam comigo. Trabalharam contra. Agora, quando a gente tem um resultado eleitoral definitivo, é que a gente tem a radiografia, a ressonância magnética da verdade política. Porque na campanha eu só acho, na campanha eu só acredito, na campanha eu só penso. Mas quando termina as eleições, a gente tem a radiografia fiel do que foi a eleição. E nessa eleição, o nosso partido só elegeu 70 deputados de 513. É muita diferença. Se nós fôssemos bons, como nós pensamos que somos, a gente teria eleito pelo menos uns 140 ou 150. Mas não é um defeito só do PT, é de toda a esquerda. Se somar o PCdoB, o PSB, o PT, e vamos colocar o PDT no bolo, você chega a quantos deputados, Gleice? A 140, 130 deputados. De 513. De senadores de 81, o PT só elegeu 9. Essa ressonância magnética política é que norteia as ações políticas do governo. Quando eu tenho que mandar uma medida provisória para o Congresso Nacional, um projeto de lei, eu tenho que mandar sabendo o meu número de votos que eu tenho lá. Eu tenho que saber. E se depender só de nós, a gente não aprova nada. Se depender só daqueles que apoiam a gente também não aprova nada. E a arte da política é que é importante você convencer quem não pensa igual a gente a votar nas coisas que nós mandamos. E muitas vezes na política, vocês acham que é derrota, mas a gente aprovar uma política tributária como nós aprovamos, num Congresso totalmente adverso,
e aprovar uma política tributária que estava esperando há 40 anos. Há 40 anos. Nem o MDB, quando tinha 333 parlamentares e quando tinha 23 governadores, conseguiu aprovar uma política tributária. E nós conseguimos a proeza de aprovar essa política tributária. Com muita conversa, cedendo muitas coisas. Mas se não for assim, você não faz política e você não governa. A gente pode ser principista quando a gente é candidato, mas quando você ganha, você tem que cair na real. Senão você não governa. Olha, eu não preciso saber se o presidente da Câmara gosta de mim, se o presidente do Senado gosta de mim. Eu tenho que saber que ele é presidente de uma instituição que deu a ele a legalidade de ser eleito e que, portanto, eu preciso mais dele do que ele de mim. E eu, então, preciso conversar. Eu preciso conversar porque ele ocupa um posto importante. E é essa coisa que nós temos feito, e graças a Deus, muita gente tinha medo que a Gleice assumisse. Veja que engraçado, Gleice. Muita gente, quando eu disse que a Gleice ia ser minha ministra de Relações Institucionais, muita gente achou que eu era louco. O Lula, você está colocando a pessoa que pensa exatamente antagonicamente o que você pensa na relação com o Congresso. Ela critica muito o Congresso. Eu posso dizer, não sei se o Padilha está aqui, não sei, o Jacques Wagner também não está aqui, outros que já foram, posso dizer, com apenas poucos meses na Secretaria, a Gleice será a melhor ministra das Relações Institucionais do Brasil. Então, veja, é importante a gente ter clareza do papel do Lindenberg como líder de uma bancada minoritária. Que às vezes ele é obrigado a gritar, xingar, debater, porque é o papel dele. Mas diferente dele é o líder do governo. O líder do governo não pode fazer o mesmo discurso do Lindenberg, que está falando em nome de um partido político. O Guimarães tem que falar em nome do governo. O Randolph tem que falar em nome do governo. O Jacques Wagner tem que falar em nome do governo. E eles têm que negociar. Porque o campo que eles estão é um campo minado, é um campo de muita diversidade. Então, tudo tem que ser construído. E construído da forma mais civilizada possível. Eu quero dizer para vocês, olhando bem na cara de todos os companheiros do PT, as companheiras do PT, nós vamos fazer outra vez o melhor governo que esse país já teve. Eu acho que vocês precisam receber as informações corretas diariamente. E hoje é possível receber comunicações diariamente. É só vocês entrarem no Comunica BR. Todo mundo tem qualquer informação do PT. Se você, Odécia, ainda mora em Blumenau, que não mora mais, se você mora em Blumenau, e que você quiser saber o que tem de médico, de dentista, de Bolsa Família, de pé de meia na sociedade, você vai saber em tempo real. Você não tem que ficar procurando, entre no Comunica BR, que todo mundo vai ter da cidade menor à cidade maior. As pessoas não têm noção de quantos pés de meia tem em São Paulo. Tem mais de 400 e poucos mil estudantes recebendo só da capital. Então, se nós não soubermos, nós não temos, porque é muito difícil para um partido de esquerda, Edinho, é muito difícil. Quando a gente defende vários princípios, quando a gente vai anunciar uma coisa boa, as pessoas estão sempre cobrando, sabe, aquilo que falta. As pessoas nunca agradecem aquilo que conquistou. Sabe, é uma necessidade de mostrar que é mais radical do que a proposta. É uma necessidade, é uma coisa maluca, coisa que o governo não tem que fazer.
O governo ele tem que fazer aquilo que pode fazer. Por exemplo, nessa briga que a gente está fazendo agora com a taxação dos Estados Unidos, eu tenho um limite de briga com o governo americano. Bom, acompanhamos agora há pouco a fala do presidente Lula nesse evento do PT, o terceiro dia de evento do PT, que tem também a posse do Edinho Silva como novo presidente nacional do partido.